Epinefrina e norepinefrina. Qual é a ação desses dois medicamentos em um paciente que tem parada cardiorrespiratória? Por que eu não posso usar norepinefrina substituindo a epinefrina? Da mesma forma, por que eu não posso substituir norepinefrina por epinefrina em pós-parada? Acompanhe que eu vou te dar umas informações que talvez você não tinha prestado atenção. Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, siga a gente lá no Instagram, vou deixar tudo aqui abaixo para você seguir a gente e aproveitar, porque lá tem conteúdo, a todo momento tem conteúdo nos stories, no feed, vários conteúdos lá. E não deixe de entrar no nosso Telegram. Galera, é o seguinte, um paciente parou, teve uma parada cardiorrespiratória. Então, vamos brincar aqui no caso. Ó, um paciente apresentou uma PCR. Quando um paciente apresenta uma PCR, eu preciso de identificar o ritmo. Então, o paciente pode ter parado em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Né? Isso aqui é uma forma. E eu tenho um paciente que pode parar em AESP, atividade elétrica sem pulso, ou assistolia. Bom, o que muda? Aqui na fibrilação ventricular, eu tenho uma desordem. Eu tenho uma desordem de ritmo, tá? Então, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, eu tenho uma desordem de ritmo. Desordem de ritmo. Então, veja bem. Se eu tenho uma desordem de ritmo, o que eu preciso fazer? Eu preciso organizar o ritmo. E do lado de cá? Aqui eu tenho uma linha reta, depois que eu chequei o protocolo da cagada, né, digamos assim, e o paciente que tem uma atividade elétrica, mas ele não tem atividade que conecta a parte elétrica com a parte muscular. Então aqui eu preciso de um ritmo. Então aqui, ó, preciso de um ritmo, tá? Aqui praticamente eu estou com um ritmo que não é legal. Então aqui eu preciso de um ritmo que o coração, né, tenha alguma função muscular. Então veja bem, por que eu uso a epinefrina? Ó, por que eu uso a epinefrina, tanto independente do tipo de ritmo que o paciente tem? Simples. O que a epinefrina vai fazer? Tá? Então vamos lá. Epinefrina. A epinefrina, ela vai ajudar a estimular o sistema elétrico do paciente, lá no nódo sinusal, sino atrial, lá em cima, tá? Então ele vai o quê? Ele vai desencadear ali uma reação para que aquilo ali funcione. Aqui, quando eu tenho um FV e uma TV, eu tenho focos equitópicos, eu tenho estímulo sendo originado em nódo atrioventricular. Então tem uma bagunça ali. E essa bagunça ela precisa cessar para que tenha um marcapasso natural como o ditador do ritmo. Só tem que ter um lugar que edita o ritmo. Sinusal. Sinusal passa pelos feixes internodais, chega no atrioventricular, sistema Purkinje, por aí vai. Né? Eu preciso de um ditador para o ritmo. E aqui não, aqui eu estou tendo uma bagunça. Então o que vai ser, o que é recomendado quando a gente tem esse tipo de ritmo? Preste atenção, tem muita coisa que você vai entender aqui hoje. Ó. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Desfibrilar. Então eu vou desfibrilar. O que é desfibrilar? Eu parar com esses focos equitópicos, parar com essa geração de impulsos desordenados, desorganizados pelo nódo AV, né, nódo atrioventricular. Então a desfibrilação vai chegar para isso. Então eu vou desfibrilar para que isso não aconteça. E por que eu estou sempre fazendo epinefrina com intervalo de 3 a 5 minutos? Para estimular o nódo sinusal a despolarizar ele. Tem que despolarizar porque ele vai despolarizar todas as células. É ele que vai fazer a liberação de sódio para entrar no potencial de membrana, sódio e cálcio e por aí vai. Para eu ter contrações musculares, eu preciso que há alguém que estimule
uma parte elétrica. Então aqui eu preciso que a parte elétrica seja organizada. Então desfibrilar o paciente aqui é algo extremamente importante porque eu tenho um ritmo desorganizado. Aqui, por que eu não vou chocar? Porque eu estou precisando de um ritmo. Aqui eu tenho uma sistolia que é um ritmo que não tem nenhum tipo de atividade. Aqui eu tenho uma atividade que não é conectada com o músculo cardíaco. Então não tem por que eu chocar. Aqui porque eu não tenho ritmo e não tem por que eu chocar um paciente que tem ritmo. Para e pensa, por que você vai chocar um paciente que tem ritmo? Se o paciente tem ritmo, você não precisa de chocar. Se o paciente está com linha reta, você também não tem por que chocar, você não tem o que chocar. Tudo bem? Então, esses aqui não são ritmos chocáveis. Só que eu preciso ter agora uma atividade que vai fazer com que o coração, o músculo cardíaco, tenha contrações. Então, eu preciso que essa ESP ela comece a ter o quê? Um estímulo para o paciente ter uma contração do músculo cardíaco. Só que a gente tem que pensar nas causas para a gente não ficar pitolado achando que a adrenalina vai fazer o milagre. Se esse paciente estiver com tamponamento, não adianta você fazer um rio de adrenalina no paciente, porque o problema é o tamponamento, tá? Mas, dentro dessa classe aqui, eu vou estar sempre usando a epinefrina. Aqui, a epinefrina vai ser muito útil, principalmente para o ritmo agônico, né? O ritmo ali assistólico que o paciente está apresentando, para ver se, né, se a gente consegue ter um estímulo ali através da ação dessa droga aí, tá? Agora, por que eu não posso colocar epinefrina? Porque é o seguinte, epinefrina e norepinefrina, ou melhor, adrenalina e noradrenalina, elas têm propriedades semelhantes e ao mesmo tempo agem em receptores diferentes. Então, embora a norepinefrina ela se liga a receptores alfa e betas, a adrenalina também se liga a receptores alfa e beta. Só que o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que norepinefrina ela não tem tanta atividade em músculo cardíaco, em sistema de condução. Aqui, ela vai ajudar mais no potencial de membrana desde que tenha ritmo. Aliás, desde que o paciente tenha estímulo elétrico. Se o paciente não tem estímulo elétrico, a noradrenalina não serve para nada nesse caso, tá? Então, não posso substituir a adrenalina por norepinefrina em uma possível falta. Não é porque eu tenho aqui escrito epinefrina que ela vai fazer o mesmo efeito ou mais fraco do que a epinefrina. Não, eu não posso substituir. Então, é insubstituível. Você tem que usar a epinefrina aqui. A norepinefrina ela é usada no pós-PCR. O paciente voltou, eu preciso aumentar a pressão do paciente. Então, o que a norepinefrina vai fazer? Ela vai fazer estímulo lá na parte periférica dos vasos, fazendo vasoconstrição. Vasoconstrição, né, tende a aumentar a pressão do meu paciente. E também vai ter uma atividade muscular, né, ali em beta-1, mas não é tão igual a outras drogas vasoativas. Então, veja bem, ela é uma droga extremamente necessária e importante após uma parada para eu aumentar a pressão do meu paciente. Então, é isso que eu quero. Já a epinefrina, ela não tem a função de aumentar a pressão do paciente. A gente pode até usar ela associada a alguma outra droga para fazer mais um efeito. Em paciente que a gente vai usar tudo que dá porque o paciente está muito grave, um choque séptico, a gente acaba colocando epinefrina em ampolas por infusão. Mas a gente não faz isso tendo norepinefrina, tá? Então a gente vai usar a adrenalina no momento dela aqui durante a PCR. Pós-PCR, a gente vai usar norepinefrina até pela questão das suas ações, tá? Então não tem por que usar epinefrina se ela não tem um efeito de aumentar a pressão. Para eu usar, eu tenho que usar muita adrenalina para aumentar essa pressão. Só que muita adrenalina aumenta muito a frequência cardíaca porque o sistema sinusal vai ficar muito estimulado. Então não é isso que eu quero. Então é diretamente proporcional. Se você usa muito uma droga, ela vai fazer muito efeito. Primário, secundário, terciário, porque ela não é uma droga seletiva, ok? Então, norepinefrina, você não pode usar ela na parada, porque a propriedade que ela age é diferente. Você vai fazer uma vasoconstrição num paciente que está parado, ou seja, lascou, né? Você acha que de voltar vai ser zero. Então, embora tenham nomes iguais, mas ações são diferentes. E eu preciso ter esse conhecimento e eu não posso trocar. Até porque
A epinefrina em paciente adulto durante uma RCP, você usa ela pura. Você aspira e faz ela, e depois você faz um bolus, um flushing, empurrando essa droga, né? Na pediatria a gente faz uma diluição por conta do peso da criança. Agora, você já imaginou pegar uma norepinefrina e fazer ela pura durante a RCP? Você já imaginou o estrago que isso vai ser na periferia desse paciente? Beleza? Então, essas informações elas são extremamente importantes para você que é profissional de saúde, beleza? Então, fique com esses conhecimentos, não deixe de estudar, porque é isso que vai fazer você mudar de vida e mudar a vida do seu paciente, que depende de você. Ele está num péssimo dia e você vai ser a pessoa que vai tirar ele desse péssimo dia, beleza? Espero vocês amanhã aqui, hein, às 17 horas.